Bom dia, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Cotidiano e Direito. Esse podcast é transmitido ao vivo às terças-feiras, a cada 15 dias, meio-dia. Esperamos sempre contar com a audiência de vocês. Eu sou a Maíne Hortência, advogada, e apresento esse podcast juntamente com a minha amiga Clarissa. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Clarissa. Hoje nós estamos recebendo aqui uma amiga querida, extremamente competente, e ela se chama Rita Aquiles. Ela representa a Master Immigration USA, e ela vai trazer um pouquinho para nós aqui, referente a planejamento de futuro, né, com oportunidades aí no exterior, não só nos Estados Unidos, oportunidades de estudo, de trabalho, né? Nessa questão de realmente ampliar as fronteiras, são muitas oportunidades, né? As questões de cidadanias, de green card. Então, vou passar a palavra para a Rita, para ela se apresentar um pouquinho. Ela que tem muita experiência, vocês vão adorar. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada às colegas, Maíne e Clarissa. É um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência nos Estados Unidos e contar com perguntas e o que precisarem. Estou aqui à disposição para a gente esclarecer o assunto Estados Unidos, que às vezes é um mito, mas não é difícil, a oportunidade está aí para todo mundo. Sou advogada no Brasil, assim como vocês. Sou advogada em Portugal também. E nos Estados Unidos eu fiz universidade, mas não sou advogada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu sou paralegal, que é, vamos falar assim, uma classe abaixo do advogado. Seria como se fosse aqui no Brasil o bacharel sem a OAB. Bom, mais ou menos nesse caminho que a gente entende o que é o bacharel. Então, assim, como que eu fui parar nos Estados Unidos, como que aconteceu tudo isso, né? Então, eu estava aqui no Brasil, vida ganha, trabalhando, normal e tal. E aí, eu já tinha um pouco do meu inglês, não era fluente. Eu tinha o italiano fluente e o espanhol fluente também, que eu tenho, aliás. E aí, eu falei, preciso dar um up nesse inglês, preciso fazer uma experiência americana. E aí, eu fui com o visto de estudante. Então, eu fui para os Estados Unidos com o visto de estudante, inicialmente para fazer inglês na universidade. E foi assim que eu ingressei, comecei o meu curso de inglês, isso em 2017. E aí, foi todo mundo, família, marido, filho, cachorro, mudança, aí foi todo mundo para os Estados Unidos. E aí, lá, comecei a estudar inglês na universidade, eu fazia um curso intensivo. Na universidade eu estava na Flórida, estava na cidade de Boca Raton, e a universidade que eu fiz foi a Florida Atlantic University. E aí, fazendo inglês e muitas conexões, networking que a gente sempre faz, porque isso está no sangue, né? A gente está sempre em conexão com pessoas, americanos ou brasileiros ou, enfim, de qualquer nacionalidade. Nessa universidade que eu fiz, tinham muitos estudantes internacionais de variados lugares do mundo, né? Assim, tipo Rússia, Itália, China, Ucrânia. Fiz amizade com muita gente. Aqui da América Latina eu tinha amigos da Colômbia, do Peru, Venezuela, Argentina, enfim. Essa conexão não tem dinheiro que pague essa oportunidade da gente vivenciar tudo isso, principalmente lá fora. Bom, e aí eu terminei, então, o curso de inglês, fiz até o último nível de inglês na universidade, e aí eu me capacitei para entrar num curso universitário, que então é esse curso de paralegal, né? Então, assim, quem é que faz essa universidade de paralegal? São pessoas interessadas a ser um braço direito do advogado principal. Então, é como se fosse um auxiliar jurídico. Eu não sei, existe isso no Brasil? Existe, Cláudio, não? Existe, pode ser chamado de assistente jurídico,
né? A gente, lá no escritório eu tenho uma assistente jurídica, enquanto Mas ela é a bacharel. pessoa faz um curso para isso ou não? Não, na verdade ela se forma, ela tem o bacharelado, né? E enquanto ela não passa na OAB, ela pode, né, Entendi. ser assistente jurídico. Então, é bem parecido com isso. Então, é o braço direito do advogado. E aí, assim, como eu já tenho a formação jurídica, né? Eu já tinha a formação jurídica, então, para mim, não que era fácil, mas é mais. Eu acho que fica mais confortável os temas para a gente entender. Apesar que o jurídico dos Estados Unidos difere do jurídico no Brasil. Aqui nós temos o segmento da lei romana, né? O direito todo baseado em leis, em escritas, enfim. E lá nos Estados Unidos, não, porque lá o direito é o anglo-saxão. Então, é muito baseado nos costumes. E aí, quando a gente fala Estados Unidos, a gente está falando numa confederação onde cada estado tem a sua própria maneira de agir. Então, o que é lei na Flórida não é lei no estado de Nova York, por exemplo. Não sei, enfim. Algumas coisas se assemelham, outras não. Então, eu fiz lá a universidade, né? Foram 2 anos de curso. Para mim, algumas coisas soavam muito fácil, mas a minha dificuldade, confesso, foi na área criminal. Então, quem é criminalista, claro? Não. Não sou. Então, assim, por quê? Mas não por causa da lei em si, da lei. Os termos jurídicos diferem demais do inglês para o português, nessa área. O restante, quando a gente está falando de contratos, a gente está falando de outras áreas do direito, é muito semelhante ao nosso. Mas quando a gente chega no criminal, você fala, nossa, mas isso é crime? Né? Então, assim, é bem diferente. Mas eu acho que valeu essa experiência de estar lá, de se formar. Então, me graduei nesse curso de paralegal. E aí, quando eu me graduei, eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório americano, com advogados americanos, lá na região de Miami. Então, aí eu entrei nesse escritório jurídico como legal assistant, que é como você tem a sua assistente lá. E daí, quando eu me formei, então eu passei de legal assistant para paralegal, que é o braço direito lá do advogado. Era uma advogada, por sinal. E aí, nessa oportunidade que eu tive de trabalhar nos Estados Unidos, efetivamente dentro de um escritório americano, foi que eu criei essa bagagem para hoje estar trabalhando aqui no Brasil. Então, eu trabalhei 3 anos nesse escritório. E lá, dentre inúmeras coisas que eles faziam, tinha o departamento de imigração, que era o forte do escritório. E aí, pela minha facilidade da língua, eu acabava atendendo os clientes latinos e os brasileiros. Que na Flórida tem pouco brasileiro, né, gente? Tem pouquíssimo brasileiro na Flórida, né? Não preciso nem dizer. Então, eu acabava fazendo todo esse atendimento com os brasileiros e os latinos por questão da língua, né? E aí tem uma outra coisa, a maneira da gente atender, nós advogados, ou mesmo atender, a conversar com a pessoa, difere muito da maneira americana de conversar. Então, o advogado americano, ele praticamente não fala com o cliente. Quem fala são os assistentes, só fala por meio de agendamento, consulta, enfim. E é assim... perguntou isso, a resposta é X. Perguntou aquilo, a resposta é Y. E é bem pontual. E a gente tem uma outra maneira de tratar o cliente, da acolhida, de explicar, de exemplificar, enfim. Por uma série de razões, então, os clientes gostavam de conversar comigo, porque falava, não, eu não gosto de conversar com... Eu já... fui para outros escritórios e não me agrada conversar com advogados americanos. Ou eu não consigo falar, o meu inglês não tem um alcance para eu conversar com um advogado americano. Por isso, eu prefiro conversar com alguém na minha língua
materna que eu vou me sentir mais confortável, enfim. Então, essa experiência de eu estar lá trabalhando e vivendo nos Estados Unidos. E aí, então, a gente parte para um outro tipo de visto que, então, veja, eu entrei como de estudante, né? E aí eu fiz o chamado ajuste de status para mudar de estudante para um outro tipo de visto, que seria o de residente permanente. Então, quem é um residente permanente? É o portador de green card, né? Então, aí a gente entra já num outro tema que seria o green card, né? O que é o green card? O green card, a tradução literal da palavra, é um cartão verde. Então, você tem um cartão para você viver e trabalhar e viver a vida americana como se americano fosse. Porém, qual que é a diferença de quem tem green card e quem não tem? Você tem todos os direitos de um cidadão americano nato, nascido lá. Tem deveres também, como pagar imposto, respeitar leis e, enfim, toda a imputação jurídica vem para você também. Então, se você for condenado a alguma coisa, você vai ser condenado como cidadão fosse, enfim, uma série de coisas. Porém, você não pode votar nem se colocar numa disposição de ser votado. Então, você não é elegível para nenhum cargo público e também você não tem direito a voto, né? Alguma pergunta? Claro. Você está com cara de que quer perguntar. Que são tantas oportunidades, né, Má? Eu até trouxe o seu material aqui para a gente se apoiar, porque são tantos detalhes que a gente fica até pensando, poxa, talvez a gente esqueça de algo, né? E seu material é belíssimo, Rita. Obrigada. Bem completo, né? A gente viu aqui que tem muitas oportunidades, como, por exemplo, turismo, atletas, estudantes, trabalho, interesse nacional, enfim. Artistas, modelos, religiosos, piloto, habilidades extraordinárias, o próprio green card, cidadania americana. Então, assim, eu queria assim que você fosse fazendo uma pincelada em cada um que você entender como interessante para o público e também fazendo os links aqui entre eles. Eu tô achando super interessante, Má. O que você tá achando dessa parte, assim, que ela mesma vivenciou todo esse processo, né? Então, ela foi fazendo para ela. E depois vivenciando isso dentro de um escritório, de forma que ela foi adquirindo experiência nisso. Sim, a experiência da Rita é muito boa, pelo que ela contou aqui pra gente. E tem mesmo diversos tipos de visto, e eu penso que as pessoas que estão nos acompanhando querem justamente saber, para a situação delas, qual visto seria aplicável. E eu digo isso porque no ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso em Orlando. Na verdade, o curso era sobre planejamento patrimonial e investimento nos Estados Unidos. Mas a gente teve palestras lá com advogados, né, americanos que trabalham com essa questão de visto imigratório. Então, por isso eu sei que tem diversas categorias de visto. Isso. Mas para quem não tem conhecimento, como você chegou lá, você já sabia que o seu visto era de estudante. Mas uma outra pessoa que queira ir para os Estados Unidos, qual o primeiro passo que você recomenda? Como você começa a análise do caso para ver qual visto essa pessoa pode pedir para ela ir para lá num primeiro momento? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e até assim o público é interessante, é saber, você quer um visto permanente? O que é isso? Você quer definitivamente morar nos Estados Unidos? Ou você quer um visto temporário, para você ir lá, passar uma temporada e retornar? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Então, dentre os que a gente chama de visto temporário, estão o turista, o estudante, os vistos de trabalho temporário. Por exemplo, o visto de pastor de igreja é um trabalho temporário. Ele vai lá, ele vai ficar um tempo trabalhando à mercê daquela igreja que ele foi direcionado. E esse tempo pode ser de até 5 anos. E depois ele vai retornar para o Brasil. O atleta também é um visto temporário. Ele vai para lá, ele vai ou participar de um campeonato, ou ele vai vestir a camisa de uma academia, por exemplo,
de um time, uma série de coisas. Aí ele vai trabalhar lá um tempo, que seja 5 anos também, e depois ele retorna para o país dele de origem, né? Então, veja, esses são os vistos temporários de trabalho ou de lazer ou de estudo, né? Aí tem a outra vertente que são os vistos permanentes. Não, eu realmente quero ir para os Estados Unidos e quero viver lá, quero ficar lá o resto da vida. Então, aí a gente está falando em green card. Então, aí a gente está falando de visto de trabalho, por exemplo, mais ligado a habilidades extraordinárias e o interesse nacional, que são os chamados EBs. Então, esses são os vistos que levam a green card, né? Outro tipo de green card é os vistos ligados à família. Então eu me casei com um cidadão americano. Então eu quero um visto permanente, porque a partir de agora eu vou morar nos Estados Unidos. Então, veja, é permanente. Vou lá para fazer turismo? Não, vou lá para morar. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar com o cliente é qual a pretensão dele. Ir, ficar um tempo e retornar ou ficar para sempre? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Sim. Né? E com relação à documentação, por exemplo, alguém que queira ir para trabalhar, quais documentos ele precisa ter para que você consiga conduzir aí todo esse procedimento para ele? Então, tudo vai depender do tipo de visto que ele está se propondo a fazer. Então, por exemplo, se é um atleta que vai lá para trabalhar, ele vai trabalhar para aquele time, ele vai trabalhar para aquela academia, né? Então, aí eu preciso toda a documentação anterior dele, de experiência, que comprove que ele realmente é um atleta graduado. Medalhas, conquistas que ele teve, pódios, enfim, toda a vida dele de atleta. E isso também cabe, por exemplo, para a nossa profissão de advogado. Então, assim, quais são os documentos que o advogado precisa? Tudo que comprove todas as conquistas dele. Então, todos os congressos que ele participou, todos os diplomas que ele teve de graduação, de pós-mestrado, e lá vai um monte de coisa. Livros que ele publicou, por exemplo, palestras que ele proferiu palestras, participou de palestras, enfim, entrevistas, tudo que ele fez na vida, esse é o momento de abrir o baú e tirar tudo que tem lá, né? Eu falo assim, a pessoa fala, nossa, mas eu não lembro, não tenho essas coisas todas. Eu falo, pede para a esposa ou para a mãe, porque elas guardam tudo. Principalmente mãe, né? Mãe vai guardando tudo. Todas as reportagens, então, por exemplo, reportagens faz parte do rol de documentos para a gente comprovar que aquela pessoa é uma pessoa fora da curva, ele tem um plus ali, ele tem algo a oferecer. Porque, veja, os Estados Unidos, ele vai te dar um green card, ele vai te dar uma permanência para você morar nos Estados Unidos. Ele dá com uma mão e puxa com a outra. Ele quer gente morna? Ele não quer. Ele quer gente plus. Ele quer gente que apareça. Ele quer quem saia da curva. Então, todas as suas conquistas nessa hora são interessantes. Então, assim, uma reportagem que você apareceu e saiu no jornal, você deu uma entrevista, você participou de um podcast, igual a gente está participando aqui, né? Então, tudo é material. Tudo que brilha, a gente vai demonstrar, né? Aí a gente está falando, então, de green card. Esse que eu estou falando agora de tudo que você conquistou, esse faz parte do habilidades extraordinárias e do interesse nacional, que são os chamados EBs. É o EB-NIW. O que é o EB2-NIW? É o Employment Based, ou seja, é um visto baseado em trabalho de categoria 2, que é o National Interest Waiver. Então, o que é isso, o NIW? O que isso significa? Esse é um dos mais cotados, assim, ultimamente. Principalmente para quem tem carreira, mais de 10 anos de carreira, assim como nós. Então, serve para dentista, para advogado, para médico, engenheiro, todo mundo que tem uma formação universitária acima de 10 anos. Peraí que eu perdi o fio.
A gente estava comentando sobre os vistos de habilidades extraordinárias e também de interesse nacional. Isso. O que o profissional oferece para que os Estados Unidos conceda esse... Isso. Então, quando eu falo que ele quer saber o que o profissional está trazendo, porque ele quer pessoa qualificada lá dentro, ele quer pessoa que vá oferecer alguma coisa para a nação americana. Então, por isso que eu falo que ele vai te conceder o green card, ele vai, mas ele quer saber o que você vai oferecer também. E aí vem o chamado propósito. Não é simplesmente falar, eu quero ir lá porque eu quero ser advogado nos Estados Unidos. Eu quero ser médico nos Estados Unidos. Não, ele vai querer um business plan. Qual que é o seu planejamento? O que você planeja fazer aqui no território nacional? Quero ver aqui, por A mais B, aonde que está? O que é que você vai fazer? Quanto você vai investir? Você vai abrir um consultório? Você vai trabalhar para alguém? Você vai se colocar à disposição? O que é que você vai fazer? E quando a gente fala em interesse nacional, ele dispensa até um dos critérios, que é o sponsor. O que é o sponsor? É a empresa que você vai trabalhar, é o seu chamado patrocinador. Então, assim, eu preciso ter uma empresa onde eu vou chegar lá e trabalhar? Depende do visto que você vai aplicar. Então, eu, por exemplo, na minha carreira, eu apliquei um green card e peguei o green card através desse chamado EB2NIW. Precisei já ter um escritório que eu ia trabalhar? Não precisei. Por quê? Eu fui dispensada de um empregador porque o meu currículo era, assim, chamado tão excelente que eu pude chegar lá e me colocar à mercê do mercado de trabalho. Então, quando eu fui aprovada para esse tipo de visto, eu pude escolher aonde eu fui trabalhar. Então, eu mandei alguns e-mails, fiz algumas aplicações, assim, ao redor ali, da onde eu morava, né? E aí, assim, eu mandei, tipo, não me lembro direito, tipo, 6, 7 e-mails. Desses 6 ou 7, 4 me chamaram para entrevista. E aí, dos 4, eu resolvi trabalhar com essa advogada de Miami, que eu achei mais interessante, em função de distância, hora, enfim, uma série de coisas. Então, veja, eu precisava já ter alguém? Não precisava. Então, esse é o chamado EB2. Mas aí a gente, por exemplo, a gente estava falando do visto de trabalho de atletas. Esse eu já preciso ter o time para onde eu vou. A igreja, por exemplo, de pastores, eu já fiz para muitas evangélicas que fazem bastante isso, né? Então, Deus é amor, universal do reino de Deus, congregação. Então, todos esses, eles querem levar pastores que falem português para uma comunidade que tem em qualquer lugar dos Estados Unidos. É muito comum isso acontecer, né? Porque a comunidade brasileira vai se juntando ali e eles querem rezar em português, né? A bem da verdade, né? Então, a gente manda um pastor daqui para lá. Então, por exemplo, nesse caso, não é green card. É um visto temporário de trabalho, assim como o atleta. E aí, ele já precisa ter qual é a igreja que ele vai. Ele vai lá para a igreja X da cidade Y. Então, precisa já estar direcionado, né? Sim. E Rita, você tem observado, até perguntar isso para a Clarissa também, uma maior procura das pessoas, um interesse em mudar para os Estados Unidos e conseguir um trabalho lá? Você tem reparado, Clarissa? Eu tenho reparado que sim, que existe aí um movimento de pessoas que querem realmente ter essa experiência no exterior. Isso. Né? E muitas vezes elas não sabem, eu mesma não sabia a quantidade de oportunidades e formas de entrar legalmente num outro território, né? Depois a gente vai falar um pouquinho aqui de outros territórios também, enfim, não só nos Estados Unidos. E assim, até acho que seria interessante para a gente tirar uma dúvida, é uma dúvida minha também, enquanto você falava, me ocorreu. Por exemplo, uma pessoa que nem a Má estava falando, que ela tem observado isso. Eu também. Então, vamos supor que a pessoa ela tenha vontade de ir para os Estados Unidos e aí ela quer um visto temporário nesse primeiro momento. Daí,
ela vai, tudo, e de repente ela se vê super adaptada, ela gostou, ela acredita que realmente faz sentido para a vida dela ficar lá, ela quer viver lá, quer ficar por lá. Uhum. É possível daí ela se aplicar para um outro tipo de visto que não, ela está no temporário, que seja permanente? É possível, sim. É possível e isso é muito comum, inclusive, né? Quando a gente fala, a Rita trabalha com vistos americanos, a pessoa pensa logo no turismo, né? Quando muito, pensa no estudante. Mas, gente, a gente tem mais de 140 tipos de vistos disponíveis para os Estados Unidos. É muita coisa, né? É muita coisa. E eu trabalho com, sei lá, com 12 de todos esses. Até porque a gente não consegue ser especialista em tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter ali o nosso nicho e focar. Mas quando você fala assim, muita gente quer ir para os Estados Unidos, o que eu via e vejo ainda, desde quando eu me mudei para lá? Vamos colocar assim, que há 20 anos, a pessoa que ia para os Estados Unidos, ela era aquela pessoa que estava descontente com o Brasil, mas era um assalariado, era uma pessoa financeiramente não tão abastada, vamos falar assim. Então, ela ia para lá para juntar um dinheiro, para fazer um dinheiro, e depois ela ia retornar para o Brasil. Isso é o que a gente via há 20, 25, 30 anos atrás, né? Eu vejo que de 2015, mais ou menos, para cá, então vamos falar assim, há 10 anos, mudou a característica dessa pessoa. São as pessoas financeiramente resolvidas no Brasil, que por N motivos, segurança, filhos, escola, sei lá, governo, né, política, uma série de coisas que deixa ela descontente com o Brasil, mas ela tem como suportar a vida lá nos Estados Unidos, a parte financeira que ela tem aqui, vai fazer todo o suporte para ela lá nos Estados Unidos. Então, muitas vezes a pessoa vai para lá e ela nem trabalha, ela vive com o dinheiro do Brasil, mas ela está lá nos Estados Unidos, né? Essa característica de família que eu vejo que hoje vive nos Estados Unidos. E nessa questão dessa pessoa que vai com a família e continua vinculado a um trabalho aqui ou alguma situação assim, qual tipo de visto que ela poderia pensar num primeiro momento para ela conseguir essa mudança? Então, veja só pode trabalhar nos Estados Unidos quem efetivamente tem um visto de trabalho. Turista pode trabalhar? Não. Ele falou que ele ia entrar para turistar, então ele vai turistar. Pode trabalhar? Não, não pode. Estudante pode trabalhar? Não, não pode. Ele vai lá para estudar. Fazer universidade, mesmo que a família esteja junto. Pode trabalhar? Não, não pode. Legalmente, não pode trabalhar. Então, quem pode trabalhar? Quem tem um visto de trabalho. E quem tem um visto de trabalho? Seja dentro de green card ou de trabalho temporário. Então, veja, cada caso é um caso. A gente teria que analisar qual que é a possibilidade daquela família para fazer uma aplicação de visto correta para ela estar lá vivendo legalmente. Se ela não precisa de dinheiro, ela pode ficar lá os 6 meses que o turista permite que ela fique e depois ela retorna. Agora, se ela não consegue sobreviver nos Estados Unidos sem trabalhar em território americano, aí a gente precisa pensar num visto adequado para ela. Então, a Clarissa perguntou assim, existe então a mudança de temporário para permanente? Podemos. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu entrei com o visto de estudante. Então, eu estava lá, estudava na universidade, era integral praticamente. O meu marido, a maioria das vezes, ficava aqui no Brasil, ficava indo e voltando, né? Porque ele tinha trabalho aqui, tinha obras, enfim, não podia ficar lá o tempo todo. Então, ele ficava suprindo essa parte financeira para mim lá. Quando alguém chegou para mim e falou, nossa, Rita, mas você tem um currículo super bom, porque você tem pós-graduação, tem mestrado, tem livro publicado, tem palestras, tem isso, tem aquilo, que é aquele plus que a gente falou antes, né?
eu acho que caberia para você aplicar um green card. Por que que você não aplica um green card e aí você vai ter a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos e aplicar o que você está estudando na universidade? Eu falei, olha, é interessante, porque daí a minha experiência não vai ser só de teoria, vai ser de prática também. Quero, né? Então, aí o que eu fiz? Eu fiz o chamado ajuste de status, onde eu fiz uma mudança de estudante para o solicitante de green card e depois de green card holder quando eu fui aprovada, né? Então, tudo isso dentro do território nacional. Então, eu podia sair de lá? Não, não podia. Primeiro porque eu estava estudando ainda, né? Então, eu não podia deixar a universidade. Podia ir e voltar a título de férias, etc. Mas eu tinha que ficar lá esperando. Então, aí, a partir do momento que eu fui aprovada, aí comecei a trabalhar. Então, veja, eu só comecei a trabalhar depois que eu fui aprovada e eu recebi o meu cartão de Work Permit, que é a permissão de trabalho. Antes disso, eu não trabalhava. O marido supria toda a vida lá. Então, essa é a maneira correta de proceder, né? Sim, acho importante você trazer isso mesmo, Rita, porque o nosso objetivo aqui são as formas legais de fazer isso, porque a gente sabe que nem todo mundo muda numa situação com tudo Isso. legalizado, mas com tantas opções de visto, tem que achar o que enquadra mesmo para a pessoa, para que ela possa viver legalmente e não ter complicações. Isso. Você quer ver uma outra situação que as pessoas erram até um pouco por ingenuidade? Ou falta de conhecimento mesmo, ignorância da lei. Sabe aquele programa 90 Dias para Casar? Já ouviu falar, né? Agora, eu te pergunto, você sabe por que são 90 dias para casar? Não. Por que 90? Podia ser 80, podia ser 100, podia ser qualquer número. Por que 90? Não sei. Não faz a menor ideia. Porque a lei diz que a noiva que entra nos Estados Unidos a título de casamento, ela tem um prazo de 90 dias para casar. Se ela não se casar, ela tem que sair do país. Então, veja, essas histórias de conhecer o amado aí pela internet. Isso é muito comum agora, né, gente? Sim. Eu tenho amigas nos Estados Unidos que casaram desse jeito, estão casadas até hoje com 2 filhos. Priscila, né? Então, assim, qual que é o caminho correto? O caminho correto da noiva que está no Brasil e conheceu até pela internet, ou sei lá, numa viagem, qualquer coisa, conheceu o noivo americano, né? O namorado lá. E daí, ok, ficou noiva, vai se casar. Só que veja, essa pessoa não tem visto. Uma situação. Ela não tem nem o de turista, né? Vamos pensar assim, uma situação que ela não tem nem o de turista. Ela pode pegar o visto de turista para entrar lá e se casar com um americano? Não, em absoluto. Porque ela vai estar cometendo fraude. Porque, veja, ela está indo lá para turistar? Não, ela está indo para casar. Então, ela pode entrar com o visto de turista para casar com o americano? Não, não pode. Qual que é o caminho correto? É um outro tipo de visto chamado K1, que é o visto de noiva. Então, ela passa pelo consulado, faz a entrevista, prova que ela já conhece lá o cidadão há muito tempo, que namoraram já. Tem que provar que é verdade aquilo lá, que tem um prazo, tem um conhecimento, os dois se conhecem de verdade. Por exemplo, uma coisa, eles têm que ter se visto pelo menos uma vez presencialmente. Ela não pode nunca ter visto o cara presencialmente, chegar lá e vai casar com ele. A lei diz que ela tem que ter, precisam ter se encontrado, né? Então, aí ela passa pelo consulado, vai carimbar no passaporte dela um visto chamado K1. Em vez de B1, B2, né, que é o turista, vai ser colocado lá o K1. E aí ela entra nos Estados Unidos e ela tem 90 dias para casar com a pessoa. Deu os 90 dias, não deu certo o relacionamento, não era isso que eu esperava, por N motivos, não vou me casar com ele. O que eu devo fazer? Volta, porque o seu visto era para você se casar. Então, se você não casou, volta. Agora, uma outra situação. Esse mesmo americano veio para cá e se casou com ela aqui. Casou com ela aqui no Brasil. Só que ela também não tem visto. Não tem nem turista. Não tem nada. Qual que a gente vai aplicar?
é um outro que chama K3, que é o visto de esposa de cidadão americano. Então, ela vai entrar com o turismo? Não. Ela vai entrar com noiva? Não, porque ela casou. Então, ela vai entrar com o K3, que é o visto de esposa, próprio para esposa. Aí, ela entra lá com o visto de esposa de cidadão americano. Eu tô dando, assim, cidadão e mulher, mas em qualquer situação, tá, gente? Né? Até relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Tudo bem também. Então, faz esse tipo de visto. E daí entra nos Estados Unidos com o visto já de esposo ou esposa. E daí dá continuidade no pedido de green card através dos Estados Unidos. Tá? Você quer ver uma outra situação muito comum aqui no Brasil, que eu atendo bastante? Lembra aquela família que eu falei que vai para os Estados Unidos? Foi para os Estados Unidos há 20 anos atrás, viveu lá, teve a experiência de América, ganhou dinheiro, voltou. Só que nesse meio tempo teve um filho nos Estados Unidos. Então, essa família brasileira tem um filho que é cidadão americano, né? E agora já se passaram 20 anos, 21 anos, e agora esse filho quer voltar para os Estados Unidos, porque ele é um cidadão americano, ele quer definitivamente morar lá, direito dele. Só que ele quer que os pais vão junto, por exemplo. Eu não quero ir ficar sozinho, sem família, etc. Então, o que ele faz? Esse cidadão americano, quando ele completa 21 anos, ele pode aplicar o chamado Green Card Família. Então, aí a gente pode aplicar para pai, mãe, ou madrasta ou padrasto, e os irmãos. Então, ele consegue carregar toda a família junto com ele, por ele ser um cidadão americano. Ou numa outra situação, ele já foi embora, porque ele decidiu fazer a universidade nos Estados Unidos, quando ele completou 18, ele foi embora. Mas agora ele quer levar a família que ficou aqui no Brasil. Não tem problema, mesmo que ele esteja lá e a família esteja no Brasil. Dá para fazer isso. Olha só que interessante. Hoje eu estou fazendo um trabalho desse para uma família onde o rapaz está nos Estados Unidos, porque ele é um cidadão americano, e os pais estão na Coreia do Sul. E me contrataram para fazer isso. Gente, o mundo está muito globalizado, olha isso. Então, eles são brasileiros, hoje moram na Coreia, e o rapaz é americano, está nos Estados Unidos, e eu tratando do processo todo aqui no Brasil. Triângulo, né? Então, assim, veja, são inúmeras oportunidades, mas a gente tem que estudar caso a caso, para entender qual a necessidade da família e qual a pretensão dessa família, né? Oi, Clara. A Clara tá com uma cara de que quer falar? Fala, então. É porque eu fico impressionada, realmente, a quantidade de oportunidades que existem, né? E como você disse, são tantas formas de entrar legalmente. Como que, né, pode alguém ainda escolher entrar de uma forma Sim. ilegal? Então, para mim, eu acho que não faz sentido. Aí eu vou até pegar um gancho falando daquela pessoa que entrou ilegalmente, mas aí a gente está falando não da pessoa que entrou com o visto de turista e passou os 6 meses e ficou fora de status, que é o chamado ilegal, né? Como que você tá no país? Eu tô ilegal. Mas você entrou como? Entrei como turista e deixei passar e fiquei, né? Essa é uma situação. Aí existe uma outra situação, que é aquela pessoa que entra pela fronteira, pelo México mesmo, pelo chamado Caicai, né? E pelo coiote, sabe essa história? Então, assim, muitos existem dessa maneira, que entram por lá e ficam morando lá e vivendo lá, enfim. Como que a gente arruma a vida dessas pessoas legalmente? Elas têm oportunidade de trabalhar legalmente? Não, não tem. Nunca vai ter um work permit, enquanto não for ajeitada essa vida dele. E como que a gente consegue ajeitar isso? Como que eu consigo arrumar a vida da pessoa, tanto que entrou com o visto de turista e perdeu o status, quanto aquele que entrou pela fronteira do México? Somente se ele se apaixonar e se casar com um cidadão americano, né? E aí, quando a gente fala naquele que entrou como turista e ficou fora de status,
Ok, a gente segue o processo. Eu preciso realmente provar que o casamento é verdadeiro. E aí tem inúmeros documentos que a gente coloca no processo para provar que é um casamento verdadeiro, né? E aí a gente consegue ajustar a vida dessa pessoa até aquele que entrou pelo México também. Só que aquele que entrou pelo México vai ter que fazer um pedido de perdão. Ele tem que fazer um pedido de perdão, jurar e tudo, para falar que, ok, eu confesso, eu entrei de maneira errada, entrei pela fronteira e tal, mas estou aqui, hoje eu vivo, tenho filhos, vivo com uma cidadã americana, por exemplo, sou o stay da casa, eu que trabalho, mesmo que legalmente, né? Mesmo que não registrado, mas eu que trabalho, a minha família depende de mim financeiramente, tarará. Então, assim, tem todo um apelo aí que a gente vai mostrar que ele entrou irregular, mas hoje ele segue as regras, não tem nenhum crime, não tem nada, tá bonitinho e seguindo a vida dele lá. Então, Rita, o que a gente ouve muito dessas histórias das pessoas que casam nos Estados Unidos, ou até essas questões que ficam tentando mesmo intermediar e conseguir um matrimônio lá, é porque, bem dizer, acho que é a única forma de regularizar quem entrou ilegal, ou pelo México, ou por conta de ter expirado o visto de turismo. Então, essas pessoas não têm alternativas, porque a gente vê mesmo muitas histórias de quem casou com um americano. E lá eles também fazem uma averiguação para ver se o casamento é de verdade, não tem? Para não ter esse combinado de casar. Gente, eu vou contar para vocês assim, porque depois que o cliente vai para entrevista, aí eu quero saber, né? Eu falo, e aí, como foi a entrevista? O que perguntaram? Como é que foi? Porque antes eu dou uma orientação para ele já ir mais ou menos preparado, com perguntas possíveis, né? E depois eu quero saber, eu quero retorno. Então, aquela história de que coloca em 2 salinhas é verdade. A história que faz as mesmas perguntas para as 2 pessoas é verdade. Tudo isso é verdade. Aquilo que a gente vê em filme é daquele jeito mesmo, né? E aí, as perguntas possíveis é na intimidade. Então, assim, a sua esposa tem tatuagem? Aonde? Do quê? Ou seja, se ela é sua esposa de verdade, você vai saber onde é a tatuagem dela e o que é, né? Sim. Que cor que é a cabeceira da cama do quarto? Que cor é a cortina? Tem ventilador de teto? De que lado ficam as roupas no closet? Onde ela guarda as bolsas dela? Qual é a gaveta de calcinha dela? É assim, gente. O que ela tomou de café da manhã hoje? Qual é a cor do pijama que ela dormiu ontem? Assim. Tem alguma alergia? Ou seja, se você não for casado realmente com aquela pessoa, se for um casamento arranjado, e você não tiver intimidade suficiente para essas perguntas, você vai ser negado no processo. E aí o green card de casamento é um dos, eu posso dizer que é o mais averiguado. Então hoje, você pega um green card temporário de casamento. Daqui 2 anos, vai passar por entrevista tudo de novo e você tem que provar tudo de novo. Então, prova na primeira entrevista, aí ele te fala, ok, você passou na primeira. Daqui 2 anos a gente se vê de novo. Aí, depois de 2 anos, aí eles fazem as mesmas perguntas e eu tenho que provar com documentos que o endereço é o mesmo, que tem conta bancária, uma série de coisas. Tá declarando imposto de renda, porque esse americano declara imposto. Você tá como dependente dele no imposto de renda? Então, assim, uma série de coisas. Então, não que é difícil. Para mim, hoje já se tornou fácil, porque isso faz parte do meu dia a dia. Mas vamos colocar que é complicado, né? Não é uma coisa assim que, ok, manda os documentos, manda a certidão de casamento e tá ok. Não é assim. Não é só conseguir um marido ou uma esposa lá e fazer o casamento. Tem que provar tudo certinho, esse convívio. Parece que eles observam muito se tem realmente um convívio como casal. Isso. Eu costumo dizer que são 3 pilares. O pilar financeiro, porque para ver se tem uma vida financeira em comum. Compartilham cartão de crédito, compartilham conta corrente,
né? Porque quem tem uma vida comum compartilha as coisas. Percebe que se fosse um casamento arranjado ou comprado, que nem diz, você não vai compartilhar dinheiro com a pessoa, né? Que você contratou ali só pra casar com você, né? Exatamente. Aí um outro pilar é a parte que comprova que moram juntos. Então, assim, a conta de água tá no seu nome e a conta de energia tá no nome dele. A conta de, sei lá, de internet, o gás e inúmeras outras contas, assim, coisas que... O aluguel, o contrato de aluguel no nome dos dois. Várias coisas, assim, que a gente coloca para provar que moram juntos. E aí, um outro pilar seria o emocional, que é essa parte da intimidade. Como que a gente vai provar essa intimidade? Viajaram juntos de férias, sentaram um do lado do outro no avião, a reserva do hotel tá no nome dos dois. Então, assim, uma série de documentos que a pessoa nem imagina, mas que eu vou dando indícios para ele pensando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho fotos, eu tenho, enfim, uma série de coisas ali. E Rita, a gente já pensando aqui em caminhar para um final aí do nosso podcast, até eu ia perguntar também para a Clarissa, da Rita, se tem algum caso mais interessante que você fez, que era uma situação muito diferente dessas que atende sempre, e também ver com a Clarissa. Eu acho que tinha mais assuntos que você tinha comentado que queria trazer hoje aqui no nosso... Aproveitar a Rita para perguntar aqui no nosso podcast. Eu falo muito, né, gente? Ai, desculpa. É que é tão interessante, né? Acho que abre-se um leque de oportunidades e amplia fronteiras mesmo para quem está ouvindo, né? Acho que a gente podia falar desse caso interessante e também falar alguma coisinha em relação a outros países, alguma coisa que você ache interessante, que você tenha visto, já que você também atua com outros tipos das chamadas cidadanias, né? Que são as nacionalidades de outros países. Enquanto me vem à mente aqui alguma coisa interessante, deixa eu falar um pouquinho das cidadanias, então. A cidadania americana é uma cidadania que a gente faz após o green card. Então, depois de toda essa história de green card, 5 anos depois, a gente pode aplicar para a cidadania americana, no que diz respeito a visto de trabalho, e no que diz respeito a casamento, depois de 3 anos, a gente pode aplicar para a cidadania americana. Como eu disse, eu sou advogada em Portugal também, então eu tenho parceiros em Portugal, eu trabalho com escritórios parceiros em Portugal. Então, hoje está muito comum as pessoas procurarem a cidadania portuguesa também, através de familiaridade, né? Nesse caso, existem algumas regras que diferem da cidadania italiana, porque a italiana é aquela que a gente vê por consanguinidade, que vai até uma 3ª geração ali. Então, eu posso pegar até do meu bisavô, né? O que já difere da portuguesa. A portuguesa é uma coisa mais próxima, no máximo até minha avó, por exemplo, que era portuguesa, né? Atuo com outras cidadanias de outros países, porque nessa nossa vida a gente vive de networking. Então, eu faço parte de uma liga de advogados internacionais, onde nós atuamos em 75 países. Hoje, nós somos mais de 380 advogados afiliados a essa liga. Então, essa liga me permite que, por exemplo, Rita, eu não conheço ninguém na China, por exemplo, e eu tô com uma demanda lá na China. Consegue me ajudar? Consigo. Tô com uma demanda, sei lá, nos países lá, escandinavos. Líbano, sim, super tenho. Então, assim... muitas outras cidadanias eu consigo fazer, não pelo meu próprio escritório, mas através de parcerias que a gente consegue, né? Assim como a cidadania brasileira. Porque hoje a gente vê muitos estrangeiros que vêm para o Brasil, né? Por inúmeras situações. Ou de refúgio, ou de trabalho, ou enfim, asilo. E então, eu consigo fazer essa parte da cidadania brasileira também para estrangeiros, né? Através de parcerias com outros escritórios especializados nisso. Eu falo que a gente não consegue abraçar tudo, mas nós temos gente competente em todas as áreas.
Vai da confiabilidade ali no profissional para a gente poder... Eu falo que não é nem para ganhar dinheiro essa parte, sabe? Mas é para servir o cliente. Ele é meu cliente, eu não vou deixar ele na mão. Eu não faço, mas eu arrumo alguém que faça para você. Eu ia comentar justamente isso, Rita, que no escritório a gente faz bastante cidadania italiana. E que eu comecei fazendo a minha, a gente sempre começa assim, né? Em 2011, pesquisando a família, fazendo da minha mãe, dos meus irmãos e a minha. E a partir daí a gente começou a oferecer esse serviço fazendo para os clientes. Tanto as cidadanias que são feitas aqui no consulado em São Paulo, quanto as que a gente faz com processo judicial na Itália, que aí precisa de um advogado italiano atuando lá efetivamente no processo. Então a gente faz com uma parceria. Mas esses casos de cidadania, sempre que eu atendo, eu gosto por isso. Eu falo, a gente advoga bastante direito de família. Isso efetivamente é o que a gente trabalha e onde a gente ganha dinheiro. Mas a questão da cidadania, o prazer de fazer um processo e entregar para a família essa possibilidade deles saberem que podem morar ou trabalhar onde eles quiserem, o que mais paga o nosso serviço é isso. Que é um processo gostoso, a felicidade da pessoa quando consegue a cidadania. É outra forma de reconhecimento. É completamente diferente dos processos judiciais que a gente atua sempre para solucionar problemas. Cidadania não. A gente está trazendo uma outra possibilidade de vida, um outro caminho para essa família. É bem mais gratificante. É gratificante. Eu adoro trabalhar nessa área migratória. Por causa disso, dessa gratificação que a gente tem, porque a gente está lidando com o sonho da pessoa. Sim. E eu tenho muito cuidado também nisso. Porque muitas vezes a pessoa não tem um poder aquisitivo tão grande para gastar esse dinheiro nisso. Então eu penso, nada pode estar errado. Porque é a família, não é uma pessoa só que a gente está lidando, é a família inteira da pessoa que está se propondo a mudar de país, a ficar sem amigos, sem família, sem tudo. Então, assim... Até quando a pessoa já está nos Estados Unidos, eu costumo ajudá-los também. Rita, preciso de alguém para me ajudar a alugar uma casa. Eu tenho quem? Preciso de alguém na área de contabilidade. Tenho quem? Preciso abrir uma conta em banco. Fala com o fulano aqui que ele vai te ajudar. Preciso comprar um carro. Eu tenho alguém que te ajude lá na Toyota, por exemplo. Então, assim, eu adoro conexões, adoro network. Então, eu... Raramente vou falar para o cliente, não sei te ajudar. Eu sempre vou ter alguém ali para buscar, para ajudá-lo, mesmo em questões não imigratórias. Em questões triviais ali da vida, do dia a dia da pessoa. Eu sou do seu time, você sabe disso. Eu gosto também bastante de todas essas conexões e também de servir o cliente, né? Então, eu como a Má, como você, a gente... tenta abraçar ali e não só resolver problemas, enfim. É a questão do relacionamento mesmo, né? E eu, por exemplo, atuo bastante em contratos. Eu adoro, porque não tem litígio, né? Então, a gente fazendo ali... Como é gostoso aproximar pessoas que querem fazer um negócio, por exemplo, e todo mundo sai contente e feliz, né? E dá certo. Então, todo mundo aqui está no mesmo time. Que bom. Eu tenho a parceria com a doutora Rita e acho assim que, nossa, eu falo assim que seus braços assim alcançam muito, né? Realmente a sua rede de networking, ela é fantástica. É verdade. Então, acho que a gente está caminhando realmente para o final. Eu amei esse podcast. Achei também. Que assim, foi extremamente esclarecedor, enriquecedor. Aprendi muito. Quero agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. O seu tempo aqui, também a quem está nos assistindo. E vou passar a palavra para a Maíne para ela finalizar. Sim, só antes de finalizar, você quer complementar alguma coisa, Rita? Eu acho que de repente ficou algum tipo de visto aí sem falar, né? Dentre todos os que eu faço e dos 140 que a gente tem disponível. Mas me coloco super à disposição, seja cliente ou não, até o ouvinte aí.
Me coloco super à disposição para conversar a respeito, tirar dúvidas. Eu acho que depois você vai deixar meus contatos disponíveis para o pessoal. Então, se ficou alguma coisa aí que não foi esclarecida, me coloco à disposição para continuar o papo e poder esclarecer. Não, foi ótimo, foi super esclarecedor, a gente aprendeu muito. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também pode entender um pouco dessa questão de como mudar para os Estados Unidos legalmente. Agradecemos a audiência de vocês, a participação mais uma vez aqui no nosso podcast. Também aqui os meninos do estúdio, que sempre nos atendem com muita atenção. A parceria da Clarissa, aqui nos nossos episódios. E logo divulgaremos aí no Instagram, Cotidiano e Direito, a data do nosso próximo episódio e esperamos vocês novamente.